No Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, lemos um relato interessante e nele aprendemos algumas lições. A palavra de Deus é assim, é rica em ensinos. Este é o propósito do eterno Deus, ao fazer a sua palavra chegar a nós, nos ensinar, nos modelar, nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus e caminharmos rumo à eternidade com o Senhor. Diz este relato que, tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. O que me chama a atenção não é o fato de Zaqueu ser líder de todos os cobradores de impostos, tampouco a riqueza que ele possuía, em grande parte, e em parte bem grande, conquistada através de atitudes desonestas, de cobrança ilícita de impostos. Mas não é isto que me prende no texto. Me prende o que está no versículo 3. E procurava ver quem era Jesus. Chamo a sua atenção para isto. Este homem, dito importante na época, na cidade, na nação, na região, importante pelo seu status econômico, nele havia algo interessante, muitíssimo acima e além da riqueza que possuía. Procurava ver quem era Jesus. Ele se sentiu atraído por Jesus. Ele queria ver Jesus. Havia no coração dele um desejo pela presença de Jesus. E ele nos ensina sobre isto. Independente de quem sejamos, nós precisamos carregar dentro de nós um desejo intenso pela presença de Jesus. Ele era um homem desonesto, sim, mas começou a brotar dentro dele este desejo, e diz o texto, ele procurava. Ele se empenhou em ver quem era Jesus. Como a sua estatura fosse bem pequena, ele quebrou todos os protocolos da sua posição, do seu status financeiro. E ele subiu em uma figueira brava, porque tentou ver a Jesus próximo à multidão, mas não conseguiu vê-lo, porque a multidão era grande e o cercava. Ele optou por correr e subir numa árvore, porque a multidão não o impediria de ver Jesus, de satisfazer seu grande desejo, ver a Jesus. Subiu na árvore, e quando Jesus foi passando, parou diante daquele sicômoro, uma figueira brava, olhou para o alto, para cima da árvore, o contemplou e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia. E Zaqueu depressa desceu e levou Jesus à sua residência, e houve um banquete, e Jesus dormiu, pousou naquela noite na casa de Zaqueu. Mas eu quero chamar a sua atenção para o procurar ver Jesus, um desejo pela pessoa de Jesus. Isso fala de adorador, isso fala de adoração. E eu quero, extraindo lições dessa experiência de Zaqueu, lhe dizer que a adoração implica, primeiro, em querermos a presença de Jesus. Esse é o ponto primeiro, é querer essa intimidade com Ele. Se não quisermos, nada acontecerá. Nunca seremos um adorador, nunca adoraremos ao Senhor. É preciso querer
a presença de Jesus, ser íntimo dele. Segunda lição que aprendo: a adoração implica em buscar a presença. Querer apenas não resolve. É preciso que imitamos atitudes que nos conduzam a Jesus, atitudes de adoração que nos permitam chegar à sala do trono em expressões de adoração. Terceira lição: a adoração verdadeira implica em vencer obstáculos limitadores. Havia uma limitação em Zaqueu, a sua estatura. Ele era de pequena estatura. A multidão era grande, um obstáculo imenso. Ele, na ponta dos pés, não conseguiu ver a Jesus. Então ele entendeu que os obstáculos, estatura e multidão, não o impediriam de saciar a sua sede, o seu desejo, a sua necessidade de ver a Jesus. E ele resolveu isto, correndo depressa e subindo numa árvore, numa figueira. A adoração implica em ter a presença de Jesus, ter a presença, estar diante dele. Zaqueu agora está vendo a Jesus da sua posição no alto da árvore. Ele está contemplando a Jesus. Não via somente a multidão, ele estava focado em quem estava no centro da multidão, Jesus. E ele contemplava a Jesus. E amados, por causa disto, ele recebeu de Jesus uma palavra de comando: desce depressa, Zaqueu, hoje eu quero pousar na sua casa. Amados, a adoração suscita mudanças no adorador. Diz a palavra, é Zaqueu quem diz: levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado, roubado a alguém, o restituo 4 vezes mais. Mudança. Até agora, até aquele dia, Zaqueu tinha tudo para si. O seu egoísmo e a sua ganância retinham e conquistavam tudo para si. Agora é diferente. Ele entendeu que não podia estar com Jesus e permanecer da mesma forma ladrão. E não podia permanecer da mesma forma egoísta. Não podia permanecer da mesma forma ganancioso. Não podia permanecer da mesma forma. E ele, movido em seu interior, fez diante de Jesus e de todos uma declaração: eu devolverei 4 vezes mais a quem eu roubei. E eu darei a metade do que eu possuo aos pobres da minha nação, aos pobres do meu povo. E a palavra de Deus diz que Jesus declarou: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora há um contentamento no coração de Zaqueu. Contentamento no momento em que ouviu Jesus lhe dizer: desce depressa, quero ir para a tua casa. Contentamento agora quando se sentiu livre dos fardos da culpa, e contentamento por ter recebido a salvação através de Cristo Jesus. Quando decidimos querer a presença de Jesus, nós somos surpreendidos por Ele. Zaqueu, Jesus chamou pelo nome:
desce depressa, vou para a tua casa. E ali houve uma festa espiritual. Não apenas uma festa material de um banquete. Houve uma festa tremenda nas regiões celestiais. Amados, atraiamos sempre a presença de Jesus. E sempre teremos a presença de Jesus em nós, conosco e em nossa casa. Amém.